Diretrizes e medidas logo após o crime e eficiente nos inquéritos. Esta parte trata das diretrizes e medidas logo após o crime e investigação eficiente nos inquéritos, salientando primeiramente os aspectos relacionados à repressão e posteriormente à investigação eficiente nos inquéritos. A repressão, no sentido da apuração ou persecução ao crime atualmente, é medida que se impõe, disputando par e passo, em grau de importância, com a prevenção. Na verdade, se bem funcionassem as medidas preventivas ao crime, pouco restaria para os órgãos que integram o sistema de segurança e justiça fazerem no tocante à apuração dos ilícitos. Não obstante, como o ideal está bem distante do real, o fato é que, no modelo brasileiro atual, a repressão tem sido a protagonista na política de segurança pública e de justiça criminal do país. Ao se deparar com a prática do fato criminoso, quer seja ele violento ou não, as autoridades policiais e seus agentes, o representante do Ministério Público e o juiz, haverão de ser acionados, cada qual ao seu tempo, para que, de forma interdependente, exercitem os seus mistérios, quer seja investigando, denunciando ou julgando o infrator. Levando-se em consideração o nível da violência e da criminalidade vivenciadas no Brasil, no que pese o leve declínio experimentado no número de homicídios recentemente, conforme o Instituto Igarapé, está ocorrendo apenas uma pequena regressão da curva da criminalidade e da violência nacional, acreditando-se a isto, com certeza, um maior engajamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, junto aos Estados membros e ao Distrito Federal, por meio das suas políticas públicas, com ênfase àquelas que dialogam diretamente com o enfrentamento do crime e das suas causas. Desta forma, dentro do tema repressão, para que se possa avançar com maior velocidade nessa tão sonhada redução da criminalidade e principalmente da violência que hoje alcança não somente os grandes conglomerados urbanos, mas também as mais pequenas e remotas regiões do país, necessária se faz a adoção de medidas efetivas e coordenadas, no sentido de qualificar os operadores do sistema de segurança e justiça, assim como os órgãos onde atuam, de sorte a melhorar a performance da repressão e, pelo menos, inverter a escala de elucidação dos crimes praticados, com a efetiva responsabilização penal dos seus autores. Levando-se em conta dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, enquanto a taxa de elucidação de homicídios no país é desconhecida porque sequer se computa, em alguns estados que se conhece, esse índice é baixíssimo, algo em torno de 10 a 20%. Quando se faz um recorte com o Reino Unido, por exemplo, cuja taxa de elucidação é de 90%, a conclusão é que se tem que avançar e muito no âmbito nacional. Salvo raros cases de sucesso, no contexto da Polícia Federal, a taxa de resolubilidade dos crimes apurados é de 73%. Convém citar também o trabalho da Polícia Civil de Pernambuco, que apresenta uma taxa de resolubilidade de homicídios na ordem de 54% frente aos inquéritos instaurados, conforme atesta o Núcleo de Gestão por Resultados, NGR, da Secretaria de Defesa Social, Governo do Estado de Pernambuco. Na mesma linha, frente à quantidade de ocorrências apuradas pela polícia, verifica-se um baixo índice de denúncias oferecidas pelo Ministério Público e de julgamentos pelo Poder Judiciário, independentemente de haver a condenação ou não do réu. A experiência de campo salienta ainda que é pífio o nível de interrelacionamento dos três pilares da repressão, Polícia Judiciária / Ministério Público / Poder Judiciário, ressalvadas, logicamente, as proibições legais alcançadas pela ética inerente a cada função, hoje tão em voga em face dos criminosos vazamentos de diálogos entre autoridades no âmbito da Operação Lava Jato.
A bem da verdade, o tratamento eficiente ao crime só ocorre de forma mais eficaz quando esses três atores trabalham de forma integrada, numa espécie de task force, força-tarefa, tão bem aplicada há décadas pelo sistema de investigação americano. No afã de contribuir para o avanço qualitativo da repressão no país, mormente no que concerne ao enfrentamento dos crimes violentos, organizações criminosas e corrupção, como pretende o novo governo sob o protagonismo do MJSP, será necessário buscar experiências dentro e fora do Brasil. É fato que nos últimos 20 anos a legislação penal e processual penal brasileira, calcada principalmente em convenções e acordos internacionais, evoluiu sobremaneira, tendo como principal protagonista a colaboração premiada, mais conhecida no meio policial e jurídico como delação premiada, prevista com maior amplitude na Lei 12.850 de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova em infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Posto isto, procurando construir esse suporte para o avanço qualitativo da repressão, propõe-se a intensificação dos itens a seguir descritos: interação e integração dos órgãos e atores do sistema de segurança e justiça, capacitação dos atores responsáveis pela repressão, qualificação e aparelhamento dos órgãos do Sistema de Segurança e Justiça, sistemas de informações criminais, bens e valores apreendidos, bloqueados ou confiscados, condenação à prisão e penas, cumprimento dos mandados de prisão. 2.1. Interação e integração dos órgãos e atores do Sistema de Segurança e Justiça. Como primeira e essencial proposta para o aprimoramento da repressão ao crime, propõe-se que haja uma conjunção de esforços tanto no aprimoramento da legislação como na vontade política por parte dos governos nos três níveis, federal, estadual e municipal, para que realmente haja uma maior integração entre os atores e órgãos que compõem o sistema de segurança e justiça, especialmente no que diz respeito à Polícia Judiciária, Ministério Público e Poder Judiciário. Com este desiderato, será qualificada a repressão, direcionando os esforços para os três ramos da macrodelinquência e que vem sendo pauta do MJSP, quais sejam crimes violentos, organizações criminosas e corrupção. Para se conseguir essa tão sonhada integração, necessário se faz haver um concertamento entre os dirigentes principais dos órgãos supramencionados, envolvendo necessariamente, dentre outros, o presidente da República, os governadores, o ministro da Justiça, os secretários de Segurança, o procurador-geral da República, os procuradores gerais de Justiça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, os presidentes dos tribunais de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e respectivas escolas, com um concurso também do parlamento. Essas autoridades devem constituir normativos internos e, se necessário, leis, decretos e portarias que regulamentem a forma de ação integrada dos três órgãos, sem ferir questões éticas e suscetibilidades profissionais, respeitando-se o devido processo legal e a independência dos atores. Diversas experiências vivenciadas mundo afora demonstram que, agindo de forma integrada, o trabalho desses profissionais flui com maior rapidez e eficiência, alcançando-se o cerne da criminalidade organizada, representada pelas suas nefastas lideranças. 2.2. Capacitação dos atores responsáveis pela repressão. No tocante à capacitação dos atores responsáveis pela repressão, como exemplo, pode ser citado o que tem sido historicamente feito no âmbito da Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal Brasileira, e mais recentemente na Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, do MJSP, com o advento do exitoso programa Fortalecimento das Polícias Judiciárias, PFPJ.
Este programa, levado a efeito pela Diretoria de Ensino e Pesquisa da Senasp, visa a fortalecer as polícias judiciárias por intermédio da transmissão de experiências e conhecimentos, tendo como objetivo primário fortalecer técnica e gerencialmente as polícias judiciárias, auxiliando na promoção do seu amadurecimento institucional e na consolidação da sua autonomia funcional, e como objetivo secundário apurar a capacidade investigativa e de resolução de crimes com impacto positivo na segurança pública. O programa estabeleceu 5 eixos principais, a saber, letra A, macrocriminalidade endógena, letra B, crime organizado e narcotráfico, letra C, criminalidade violenta, letra D, corrupção policial e letra E, desenvolvimento institucional. Como se pode notar, este novo programa que vem sendo difundido junto às polícias judiciárias estaduais está perfeitamente sintonizado com os desideratos do MJSP no sentido de enfrentar a criminalidade organizada. Na Polícia Federal, há pelo menos 4 décadas, a maior parte dos seus policiais que trabalham na parte investigativa, portanto, na instrução dos inquéritos policiais, além da formação profissional básica durante 180 dias que recebem na Academia Nacional de Polícia, ANP, recebem também treinamento especial na própria ANP, como também em agências estrangeiras, fruto de acordos de cooperação celebrados pelo Brasil com outros países, a exemplo dos Estados Unidos, Israel, Canadá, Alemanha, dentre outros. Como exemplo atual desse trabalho, pode-se citar o recém-criado Programa Academia Nacional de Polícia, PANP, fruto de uma parceria entre o Departamento de Polícia Federal e a Senasp, voltada ao aprimoramento profissional e integração entre policiais civis e militares dos estados. Os treinamentos e capacitações ora sugeridos buscam incutir no profissional de investigação, quer seja ele policial, procurador, promotor ou juiz, que o grande norte para uma repressão eficaz é investir na investigação focada na inteligência, lançando-se mão dos institutos recém-trazidos ao ordenamento jurídico, utilizados desde outrora pelos países desenvolvidos e que acompanham as normas internacionais, especialmente convenções da Organização das Nações Unidas, ONU, a exemplo da Convenção contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 e a Convenção contra o Crime Organizado de 2000, conhecida internacionalmente como a Convenção de Palermo. Dentre os institutos concebidos pela legislação brasileira são destacados: letra A, interceptação telefônica. Letra B, agente infiltrado. Letra C, ação controlada. Letra D, colaboração premiada, ou como é conhecida, de delação premiada. Letra E, investigação financeira e fiscal. Ainda como importante para uma investigação pautada em técnicas investigativas de vanguarda e que também devem ser estudadas pelos operadores do sistema, citam-se: letra A, quebra do sigilo bancário, letra B, quebra do sigilo fiscal, letra C, quebra do sigilo das comunicações em sistemas de informática e telemática e letra D, quebra de sigilo ambiental. Voltando ao tema inteligência policial, louve-se a iniciativa do governo federal que, durante a nova reforma administrativa, aprovada pela Lei 13.844 de 2019, ao fundir os Ministérios da Justiça e da Segurança Pública, MJSP, ratificou a criação da Secretaria de Operações Integradas, CEOP, modernizando essa importante área operacional ao transferir a Diretoria de Inteligência DINT, da Senasp, para essa nova secretaria. Com relação à DINT, mormente nessa nova fase vai dialogar com todas as unidades de inteligência policial federais e estaduais, transformando-se na agência central do Sistema de Inteligência de Segurança Pública, SISP.
Espera-se com essa nova metodologia de trabalho que as informações policiais estratégicas tão necessárias para o suporte do trabalho de polícia judiciária fluam com maior segurança, confiabilidade e rapidez, proporcionando maior eficiência à instrução criminal. Como medida objetiva com vistas à integração dos policiais que manejam a parte de inteligência das polícias judiciárias, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública fez a abertura solene, no dia 10 de julho de 2019, da primeira reunião de trabalho do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública. O evento ocorreu na sede do MJSP no período de 10 a 12 de julho de 2019 e teve como objetivo principal apresentar às autoridades federais e estaduais a nova metodologia do trabalho de inteligência de segurança pública que, doravante o governo federal, em cooperação com os estados, pretende implementar. Uma outra providência do novo governo diz respeito à instalação da rede de centros integrados de inteligência e de segurança pública, um em cada região do país. Pelo menos 2 deles já estão em funcionamento, sendo um em Fortaleza e o outro em Curitiba. Esses centros serão coordenados pela DINT e visam a efetuar um trabalho integrado de inteligência policial contra o crime organizado. No âmbito internacional, pode-se citar como precursor do trabalho cooperativo entre as nações aquele desenvolvido pelo United Nations Office on Drugs and Crime, que baseia suas ações nas convenções internacionais ligadas ao controle de drogas, crime organizado e terrorismo. Dos pilares que norteiam um trabalho do UNODC, que mais tem sido utilizado pela segurança pública no Brasil, diz respeito à assistência técnica, ou seja, esse escritório tem capacitado os Estados-membros da Organização das Nações Unidas, ONU, dentre eles o Brasil, para que sejam capazes de oferecer respostas eficazes em questões que digam respeito à criminalidade transnacional. 2.3. Qualificação e aparelhamento dos órgãos do Sistema de Segurança e Justiça. Para que o operador treinado e qualificado na arte de investigar crimes tenha sucesso, necessário se faz que o órgão ao qual esteja vinculado invista em, letra A, ambiente de trabalho saudável à luz da legislação trabalhista, letra B, equipamentos de ponta sintonizados com a evolução tecnológica, letra C, meios materiais eficazes como, por exemplo, viaturas modernas e seguras, armamento com calibres compatíveis com um grau de enfrentamento e, letra D, recursos financeiros de rápida alocação. Outro fator preponderante diz respeito às comunicações, tanto para reforçar a capacidade de acompanhamento das investigações, como também visando a aplacar o poder de coalizão dos agentes criminosos e dos recursos materiais por eles utilizados. Nesse ponto, apresentam-se como grandes aliados do investigador. Letra A, vídeo de monitoramento comum e com reconhecimento facial. Letra B, laboratório multibiométrico e de impressões digitais. Letra C, laboratório de perfis balísticos. Letra D, banco de dados de perfis genéticos. Esses equipamentos são utilizados pelo Federal Bureau of Investigation, FBI, há décadas, proporcionando rapidez, segurança e eficácia às investigações, mormente nos casos em que a infração deixa vestígios. Neste particular, o pacote anticrime apresentado ao Congresso Nacional recentemente traz avanços significativos, adequando a legislação processual penal e extravagante a esses tipos de modernidades. 2.4. Sistemas de informações criminais. Um grande empecilho enfrentado pelos operadores da investigação policial diz respeito à dificuldade em pesquisar e confirmar dados dos investigados em tempo hábil, bem como o compartilhamento dessas informações entre os órgãos, não somente os congêneres da área de segurança e justiça, mas também com aqueles que dão o suporte necessário nos grandes casos, a exemplo da Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, Controladoria Geral da União, CGU, etc.
A rápida interação desses órgãos depende de sistemas informatizados que sejam interoperáveis. É certo que se avança razoavelmente bem neste campo, com o advento e ajustes feitos em bancos de dados federais e estaduais, como é o caso do Sistema Nacional de Informações Penitenciárias, SIS-DEPEN, Sistema Eletrônico de Execução Unificada, CEU, Sistema Nacional de Informações Criminais, SINIC, SINIC, Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, SINESP, SNESP, Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, BNMP, dentre outros. A grande solução que se apresenta será promover a interoperabilidade desses bancos, providenciando-se níveis de acessos por meio de senhas e garantindo-se a comunicação entre eles, enquanto não se evolui para um banco único a ser compartilhado por todos os órgãos que trabalham na repressão ao crime. 2.5. Bens e valores apreendidos, bloqueados ou confiscados. A perseguição aos bens e valores tidos como proventos da infração ou utilizados para sua prática em determinados momentos é mais importante ou até proporciona maiores resultados práticos que a própria condenação e prisão do infrator. Desta forma, tem o investigador, que deve ser o delegado de polícia e, por vezes, o próprio representante do Ministério Público, seguir bens e valores utilizados na prática do crime ou obtidos como proventos dele, a exemplo da corrupção, roubo, lavagem de dinheiro, homicídios mediante paga, etc. Com as benesses da legislação penal brasileira, e principalmente a processual penal, notadamente no quantum e pouco rigor das penas aplicadas, que servem muitas vezes de estímulo à prática criminosa e de impunidade, o grande impacto que o Estado causa ao agente criminoso é confiscar o dinheiro e os bens. Esse trabalho é difícil em face da simulação e ocultação que fazem os infratores, necessitando, em muitos casos, de cooperação internacional, haja vista contas bancárias que são abertas em paraísos fiscais com o apoio de empresas de fachadas e doleiros. Neste particular, além do trabalho integrado dos operadores da investigação, dos seus respectivos órgãos e parceiros, necessária se faz a criação de unidades estaduais e, pelo menos uma em âmbito nacional, destinadas a administrar e zelar pelos bens e valores apreendidos. Tem-se visto, na prática, e a mídia tem tornado pública, a deterioração desses bens, alguns de grande valor econômico, como aeronaves, veículos automotores, embarcações, etc. Nessa linha, bem-vinda foi a medida provisória 885, de 17 de junho de 2019, remetida ao Congresso Nacional para debate e aprovação. Tal normativo objetiva facilitar e acelerar os leilões dos bens apreendidos em ações penais, assim como utilizá-los in natura pelos órgãos de segurança pública. Quanto mais célere for o processo de alienação, menos desvalorizados irão os bens à asta pública. Com relação aos valores bloqueados durante a instrução do processo criminal e posteriormente perdidos por ordem judicial, com ênfase aos repatriados, propõe-se que se inclua no rol dos beneficiários da destinação desses valores os órgãos integrantes do sistema de segurança e justiça, principalmente as polícias e o sistema prisional, por figurarem como mais carentes, com restrições orçamentárias e precisarem com urgência serem reestruturados em prol do combate ao crime. A visão capitalista da repressão é medida que se impõe no direcionamento do modus operandi dos investigadores. É necessário concentrar esforços na elucidação dos crimes, mas também na busca dos proventos da infração, ou seja, usando os lucros auferidos com o crime contra os próprios agentes criminosos. 2.6. Condenação à prisão e penas. Todo o trabalho do aparelho repressivo visa aprovar a existência do crime e a sua autoria para que haja a efetiva condenação dos envolvidos na prática dos ilícitos.
Desta forma, ineficiente, portanto, todo o trabalho da polícia e do Ministério Público, se o processo parar no judiciário sem julgamento ou alcançado pela prescrição em face do lapso temporal decorrido desde a ocorrência do delito. Assim, quando se fala em trabalho integrado, veja-se o exemplo da Operação Lava Jato, na qual poderosos agentes criminosos integrantes dos mais altos escalões do poder público e de conglomerados empresariais estão sendo condenados em tempo recorde, quando se leva em conta a média de tempo de tramitação de um processo crime normal, desde a instauração do inquérito policial, inclusive daqueles iniciados por auto de prisão em flagrante, que dificilmente são concluídos com o autor do crime preso. Como medida que tem como escopo diminuir o lapso temporal entre a prática do crime e a condenação do réu com trânsito em julgado, mesmo que provisoriamente, afigura-se a execução da pena após o julgamento em segunda instância. Esse entendimento foi referendado por maioria dos ministros do STF, porém, vem sendo atacado por significativa parte dos integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e por alguns ministros do STF que foram voto vencido no último julgamento ocorrido em fevereiro de 2016, quando a Corte decidiu por 7 votos pró e 4 contra que a execução da pena após a condenação em segunda instância deve ser feita. Esse tema, em face da prisão de um dos principais condenados da Operação Lava Jato, ocorrida no dia 7 de abril de 2019, por ter sua condenação referendada e até majorada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tem sido assunto em pauta no mundo jurídico e midiático. Inclusive, pode ser julgado até o final deste ano naquele tribunal um novo habeas corpus do ex-presidente questionando a validade do julgamento de 2016. Com o propósito de tornar passivo o entendimento, foi apresentado o pacote anticrime com a proposta de alteração do artigo 105 da Lei 7.210 de 84, que sacramenta a possibilidade da execução da pena quando referendada em segunda instância. Essa parte do texto precisa ser atualizada, tá, gente? Está meio desatualizada. Portanto, a célere conclusão do processo crime com a efetiva condenação do réu, mesmo que a pena não seja privativa de liberdade, é medida que vai ao encontro do fim da impunidade, que infelizmente ainda graça no Brasil. Esta proposta, de forma alguma, contraria os adeptos do não encarceramento, pois, como dito aqui em várias oportunidades, a tônica é a repressão aos crimes de maior potencial ofensivo. 2.7. Cumprimento dos mandados de prisão. Não são poucos os casos que, quando tudo corre dentro dos padrões processuais, com indiciamento, denúncia, julgamento e condenação do réu, a pena restritiva de liberdade, o respectivo mandado de prisão expedido fica literalmente engavetado nas delegacias de captura dos estados e até mesmo na Polícia Federal, quando se trata de crimes federais ou por ela apurados. Nestes casos, o normal é aguardar o condenado voltar a delinquir e ser preso em flagrante para se cumprir o mandado de prisão por condenação já expedido. A proposta é aparelhar o sistema de segurança e justiça com unidades operacionais e policiais treinados, de sorte que o réu condenado ou que contra ele exista um mandado de prisão, que pode ser também temporária ou preventiva, seja efetivamente preso e recolhido ao cárcere. Para isto, as chamadas delegacias de capturas devem ser vistas como de suma importância para o enfrentamento da impunidade transformadas em unidades especiais, com o efetivo policial devidamente treinado para que, mediante investigação séria e focada, cumpram os 360.336 mandados de prisão em aberto, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, baseado no Banco Nacional de Mandados de Prisão.
Contudo, há controvérsia se todos os mandados expedidos figuram nesse banco, levando a concluir que o número de mandados em aberto pode ser ainda maior. Neste particular, visando ao aprimoramento da capacidade de captura do Estado, propõe-se que, em âmbito nacional, seja criada uma unidade especial que passe a coordenar o efetivo cumprimento dos mandados de prisão em aberto e até organize operações nacionais em parceria com as secretarias de Segurança Pública e com as polícias federais. Essa futura unidade coordenadora, em razão da natureza das competências que lhe serão atribuídas, poderia perfeitamente fazer parte da estrutura da CEOP/MJSP, como uma coordenação geral ou diretoria, capaz de orientar e apoiar materialmente e com efetivo policial especializado as congêneres estaduais. Não há algo mais frustrante para os operadores da investigação que ver, após cumprir todas as etapas do processo, buscando provas para instruir bem o inquérito, indiciar formalmente o autor do crime, debruçar-se sobre uma denúncia de forma a fazê-la não ser considerada inepta, cumprir todo o rito de um processo-crime, culminando por condenar o réu e enfrentar toda sorte de recursos processuais para, ao final, ver que uma condenação transitada em julgado com mandado de prisão expedido não ter o seu último ciclo concluído, que é o cumprimento do mandado e o efetivo recolhimento do réu ao cárcere, por conta do desaparelhamento estatal no tocante à inexistência de um sistema eficiente de capturas. Ademais, em um ambiente de escassez, qual é a prioridade da polícia para cumprir um ou outro? Por fim, essa unidade especializada em captura também poderia se ocupar de realizar investigações para localizar acusados não localizados para fins de citação e que, por causa dessa situação, ocasionam a suspensão do processo por força do artigo 366 do Código de Processo Penal. 2.8. Investigação eficiente nos inquéritos. Esta parte trata da investigação eficiente nos inquéritos, ressaltando, além dessa introdução, os seguintes itens: investigação criminal, Banco Nacional de Perfil Genético e Banco Nacional Multibiométrico, interceptação telefônica, agente infiltrado, informante do bem ou whistleblower, organização criminosa, homicídios, violência doméstica e familiar contra a mulher, sonegação fiscal, aprimoramento das polícias técnico-científicas. Não há como pensar em um sistema penal e penitenciário justo sem que a fase de investigação penal, primeiro passo da persecução penal, funcione de forma célere e eficiente. Como breve introdução, é necessário apontar os alarmantes números da violência no Brasil, em suas diversas vertentes, bem como a baixa produtividade no que diz respeito à elucidação de delitos, conforme metodologia proposta pelo Instituto Sou da Paz, 2017. Ainda que se reconheça que os dados usados para sua confecção sejam incompletos. O Atlas da Violência de 2019 apontou que o Brasil registrou 65.602 homicídios em 2017, com taxa de 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Em 2007, o número era inferior a 50 mil, o que demonstra a escalada à vida em uma década. Apenas em relação à população feminina, houve 4.936 mulheres mortas em 2017, média de cerca de 13 assassinatos por dia, o maior número desde 2007. No que diz respeito às outras formas de violência, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicou o registro de 61.032 estupros, 221.238 ocorrências de violência doméstica contra a mulher, 2.460 latrocínios e 1.703.872 roubos em suas diversas modalidades.
Quanto à taxa de resolutividade, o Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios no Brasil em 2017, que compilou dados dos estados do Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, São Paulo e Mato Grosso do Sul, apontou a média de 20,7% de casos esclarecidos, com um ponto baixo no Pará, 4,3% de esclarecimentos, e ponto alto no Mato Grosso do Sul, 55,2% de êxito. Conforme destacado no Atlas da Violência de 2019, a criminalidade violenta constitui um grande problema econômico. A estimativa apresentada é a de que os gastos tangíveis e intangíveis com a violência no Brasil apontam no limite inferior algo equivalente a 5,9% do PIB, desperdiçado a cada ano em face da violência no país, o que equivale a cerca de 373 bilhões de reais. Destacando números específicos do estado de São Paulo, facilmente obteníveis na rede mundial de computadores, pode-se ver que em 2018 foram instaurados 370.266 inquéritos policiais e lavrados 106.535 autos de prisão em flagrante. Trata-se de números excessivos a demonstrar a necessidade de que se repense a investigação policial. Insistir no mesmo modelo divisado em 1941, quando da edição do Código de Processo Penal, ainda que com as mudanças sofridas ao longo de quase 5 décadas de existência, é caminhar para o fracasso. Crimes econômicos, tributários e de lavagem de dinheiro merecem atenção específica, uma vez que seu resultado atinge severamente o Estado, dado seu impacto nas finanças públicas. Organizações criminosas cada vez mais complexas e sofisticadas devem ser combatidas com o uso de inteligência e de recursos tecnológicos de ponta, sob pena de a atuação do Estado ser inócua. Grande atenção é dedicada a esse ponto, preocupação que perpassa todo o Plano Nacional de Segurança Pública, PNSP. E as propostas legislativas apresentadas no PL 10.372 de 2018 e PL 882 de 2019. Atualmente em debate. Necessário ressaltar, por sinal, que boa parte das propostas aqui apresentadas foi retirada de tais documentos, PNSP e projeto de lei anticrime já em análise no Parlamento, que, se aprovadas e efetivamente implantadas, trarão enormes benefícios ao país. Neste contexto, busca-se trazer soluções que, por meio de investimentos em pessoal e tecnologia, bem como em modificações legislativas, possam levar a investigações céleres e eficientes, que aparelhem melhor o Ministério Público para o exercício da ação penal, com o objetivo de que o processo e o julgamento dos crimes também sejam mais efetivos e rápidos e que a punição dos culpados ocorra de forma justa, com observância de todos os princípios constitucionais que regem o devido processo legal. Abrange em si também iniciativas e ações que já são adotadas com sucesso por alguns órgãos públicos e que, se replicadas em âmbito nacional, certamente darão ainda maior resultado. Evidentemente, todas essas medidas e propostas devem sempre ser adotadas com absoluto respeito ao papel do defensor, observando-se suas prerrogativas emanadas na Lei 8.906 de 1994. 2.9. Investigação criminal. Para fortalecer a investigação criminal de forma geral, é necessário investir em inteligência, sistemas de informação, integração e em capacitação das forças policiais. Não só, também é necessário que se possa estabelecer prioridades quanto aos delitos a serem investigados, evitando a dispersão de recursos do Estado, que são finitos, em detrimento da eficiência e da produtividade na apuração de delitos graves. É necessário, por exemplo, investir em sistemas informatizados, bancos de dados, integração de informações de inteligência, aumento de capacidade de rastreamento de armas de fogo, entre outras medidas.
A formação dos policiais e sua contínua capacitação por meio de formulação de matriz nacional única, o desenvolvimento de protocolos nacionais de investigação, a ampliação da utilização das ferramentas tecnológicas de análise e inteligência, o compartilhamento de informações e o estabelecimento de sistemas de monitoramento quanto à eficácia dos trabalhos de investigação são medidas essenciais. De outro lado, fortalecer corregedorias e órgãos de controle, tanto para evitar desvios quanto para que, uma vez constatados, favorecer sua investigação, também é medida que favorece o aumento da eficiência na elucidação de crimes. No Plano Nacional de Segurança Pública, já há detalhamento de diversas ações que podem melhorar os resultados dos trabalhos de polícia judiciária de maneira geral, devendo ser incorporadas a outras ideias constantes do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, como fortalecer a capacidade investigativa das polícias civis, investindo em capacitação e investigação criminal, fixar protocolos comuns de ação entre as instituições de segurança pública e justiça criminal, estabelecer sistemas de metas e monitoramento da eficiência da atividade investigativa, desonerar a justiça em relação aos delitos de menor potencial ofensivo, fomentar a adoção de novos procedimentos investigativos, análise sistêmica da dinâmica criminal e intercâmbio de informações entre instituições de segurança pública na União, nos estados e no Distrito Federal, priorizando o enfrentamento das organizações criminosas e evitando a instauração de procedimentos de baixa efetividade. Fomentar o trabalho investigativo de inteligência e de cooperação com foco nos crimes patrimoniais de grande porte, como os praticados contra instituições financeiras e empresas de transporte de valores. Elaborar diploma de uniformização de procedimentos de polícia judiciária, padronizar em âmbito nacional os principais tópicos de registros de ocorrências e informatização de todos os dados, com atualização constante dos locais com maior incidência criminal, compartilhamento entre as forças de segurança via Centros Integrados de Comando e Controle, SIC, CICC, de informações obtidas pelo Disque Denúncia, fomentar a utilização de ferramentas tecnológicas de investigação e a análise de dados com a criação de Banco Nacional de Informações, implantar núcleos de inteligência policial NIPO-NIPO nos 26 estados e no Distrito Federal, com participação conjunta dos setores de inteligência das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar, Ministério Público e do Sistema Penitenciário. Criar o Departamento Nacional de Polícia Judiciária e perícias na Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, para colaboração sistêmica no âmbito de inteligência policial, integração de dados e informações, capacitação profissional e cooperação com os estados nas investigações criminais de homicídios e feminicídios dolosos. Fomentar a produção periódica e padronizada de informações e dados sobre segurança e justiça. Apoiar técnica e financeiramente as unidades federadas na implantação de sistemas informatizados. Capacitar profissionais de segurança e do sistema penitenciário em metodologias de gestão e utilização de sistemas de informação. Modernizar e integrar os sistemas federais de armas de fogo, assegurando a atualização periódica de seu conteúdo. Desenvolver parcerias com agências internacionais de controle de armas de fogo. Capacitar profissionais de segurança pública para a identificação e rastreamento de armas de fogo e munição. Desenvolver materiais de referência para ações de investigação e inteligência que envolvam armas de fogo e munições. Aprimorar os mecanismos de controle e prestação de contas da atividade policial, fortalecendo as corregedorias de polícia, das guardas municipais e do sistema penitenciário, dotando-as dos equipamentos necessários ao seu funcionamento e capacitando seu corpo de profissionais, bem como assegurando que elas tenham e exerçam a atribuição de apuração de ilícitos em todo o território da unidade federativa.
Quanto ao combate ao tráfico de drogas, organizar os dados e informações das ocorrências para eleger prioridades e pessoas envolvidas na investigação e, a partir de então, para além de demonstrar o envolvimento de chefes na organização do tráfico de drogas, desenvolver investigação para identificar poderio financeiro e patrimonial de tais pessoas, promovendo o sequestro dos bens e, posteriormente, o confisco. Na prevenção e investigação dos casos de lavagem de dinheiro, cobrar dos órgãos reguladores o envio de informações regulares das pessoas físicas jurídicas obrigadas a informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, sobre operações financeiras atípicas, nos termos dos artigos 9 e 10 da Lei 9.613 de 98. Quanto aos crimes contra a administração pública, supervisionar o funcionamento e fortalecer os órgãos de controle internos das administrações públicas, conferindo-lhe a independência orgânica, inclusive para a aplicação da Lei 12.846 de 2013. Também para a investigação dos crimes contra a administração pública, promover a integração entre as instituições que detêm atribuições de fiscalização, controle e apuração de ilícitos na administração pública, notadamente para compartilhamento de seus bancos de dados e sistemas de análises. Desenvolver indicadores de risco de irregularidades nas contratações públicas e monitoramento dos setores mais sensíveis em certames, juntamente com o setor de inteligência dos tribunais de contas, com a finalidade preventiva e repressiva, inclusive no eixo da improbidade administrativa. Combater os crimes de roubo de cargas em rodovias por meio do monitoramento das ocorrências e identificação das principais localidades visadas para a prática criminosa. Identificação dos tipos de produtos visados nas subtrações e planejamento com a Secretaria da Fazenda Estadual para identificar uso de notas fiscais frias para a responsabilidade criminal e fiscal do receptador. Na prevenção e combate ao crime, priorizar a estratégia que alcance não só as áreas urbanas, como a área rural. No que diz respeito aos crimes cometidos no ambiente cibernético, fomentar o treinamento e a capacitação dos agentes policiais para atender ocorrências envolvendo crime eletrônico ou mesmo crimes com evidências digitais que devam ser preservadas. Também na investigação de crimes cibernéticos, fomentar a alteração do artigo 10 e seus parágrafos da Lei 12.965 de 2014, o Marco Civil da Internet, permitindo que a autoridade policial e o Ministério Público requisitem diretamente dos provedores de aplicação os dados cadastrais / histórico de IP em suas investigações. A exigência de autorização judicial para a obtenção dos dados em questão burocratiza o andamento das investigações criminais, especialmente na medida em que é necessário ressaltar que eles não violam a intimidade, uma vez que implicam o conhecimento do conteúdo das comunicações, mas meramente dos aspectos formais relativos aos dados de usuário e histórico de acessos. Sobre este respeito, veja-se que o próprio Marco Civil da Internet, no artigo 5º, inciso 8º, deixa claro que os registros de acesso a aplicações de internet compreendem somente o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. A demonstrar que a requisição de tais dados diretamente pela autoridade policial ou pelo membro do Ministério Público não violaria o sigilo das comunicações. Fomentar a obrigatoriedade de manutenção dos dados de porta lógica de acesso de usuários pelos provedores de conexão e provedores de aplicação. Trata-se de informação que consta no protocolo de TCP/IP, mas que não é salva atualmente pelos provedores. No Brasil, ainda não se utiliza a tecnologia de IPv6, mas a tecnologia IPv4. Diante das limitações de tal versão anterior, quanto ao número de usuários suportados, desenvolveu-se solução paliativa conhecida como IPs nateados, endereços de IP únicos desdobrados pelo uso do protocolo CG NAT 44.
Com isso, é possível que o mesmo endereço de IP seja utilizado simultaneamente por diversas pessoas e, em tais casos, a única forma de atribuição da identidade do autor do crime é o registro da porta lógica de acesso. Ocorre que os provedores de conexão e de aplicação não salvam automaticamente tais dados em seus sistemas e, não raramente, investigações criminais relativas a crimes cibernéticos não chegam a bom termo em razão da impossibilidade de desvendar a autoria delitiva. Fomentar a necessidade de preservação pelos provedores de conexão e de aplicação dos dados de MAC address, endereço físico da placa de rede de determinada máquina, o que também possibilita a identificação de autores de delitos no caso de utilização de um mesmo endereço de IP por diversos usuários simultaneamente. 2.10 Banco Nacional de Perfil Genético e Banco Nacional Multibiométrico. As propostas, em parte, já constam do projeto de lei 882 de 2019, denominado Pacote Anticrime, atualmente em tramitação no Congresso Nacional, mas não se limitam ao que se encontra consubstanciado em tal projeto. São elas: alteração na Lei de Execução Penal para permitir a identificação do perfil genético mediante extração de DNA dos condenados por crimes dolosos. Já foi, né? Alteração da Lei 12.037 de 2009 para prever as regras de exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados, bem como a criação do Banco Nacional de Perfil Multibiométrico e de Impressões Digitais. Alteração do artigo 5º da Lei 12.037 de 2009 para prever que a identificação criminal poderá incluir não apenas o processo datiloscópico e o fotográfico, mas também a coleta de material genético e a identificação multibiométrica. Incentivar a expansão e a alimentação do Banco Nacional de Perfil Genético, BNPG. Fomentar a conclusão da inteligência do BNPG com a ferramenta de geoespacialização Inteligeo. Apoiar o projeto de processamento de backlog de vestígios de crimes sexuais. O avanço proposto em relação ao projeto de Lei 882 de 2019 busca aperfeiçoar a identificação criminal para tornar mais seguro o processo de determinação da identidade do suspeito em relação a quem haja dúvida quanto à identificação civil. Os meios modernos, pouco invasivos e que apresentam muito maior segurança no que diz respeito à individualização das pessoas, são amplamente adotados na iniciativa privada. Sua adoção na seara da investigação criminal poderá auxiliar a reduzir os casos de identificação errada de indivíduos, que pode levar ao processo, condenação e prisão de inocentes. Além disso, a manutenção do banco de dados em questão sob controle judicial e compartilhável em caso de necessidade tem um condão de aumentar a eficiência de investigações policiais por meio do cotejo do material genético ou multibiométrico de suspeitos, com o que se dará muito maior segurança ao titular da ação penal para agir. Quanto ao BNPG, é necessário reconhecer o avanço havido desde a criação da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, RIBPG, instituída pelo Decreto 7.950 de 2013. A coleta dos perfis genéticos dá-se por meio de vestígios de locais de crimes e do cadastro de indivíduos criminalmente identificados, condenados por crimes hediondos ou por crime doloso e violento contra a pessoa, ou ainda por meio de autorização judicial em outros casos. Os perfis armazenados são regularmente comparados em busca de coincidências que permitam relacionar suspeitos a locais de crime ou diferentes locais de crime entre si. Os dados também têm grande valor na identificação de pessoas desaparecidas. O relatório semestral do RIBPG, publicado em maio de 2019, indica a existência de cerca de 137.600 condenados presos que, nos termos da Lei 12.654 de 2012, necessariamente deveriam ser identificados pelo perfil genético. A expansão do BNPG com sua interligação à ferramenta de geoespacialização Inteligeo da Polícia Federal encontra-se em andamento para a formulação do
SINDNA, prevista para o ano de 2020. O avanço poderá resultar em maior eficácia nas investigações criminais e deve ser parte da política criminal a ser desenvolvida nos próximos anos na busca de um sistema moderno e eficiente que permita o bom desempenho dos trabalhos de polícia judiciária. A importância em se investir nesse tipo de ação pode ser demonstrada com dados. Segundo o perito criminal do FBI, Douglas Ares, responsável pela guarda dos perfis genéticos inseridos no sistema dos Estados Unidos, o país conta com cerca de 16 milhões de perfis no banco de dados e desde 1998, quando ele foi criado, mais de 385 mil investigações criminais já foram auxiliadas com o uso da ferramenta. Ainda de acordo com as informações prestadas por ele, nos Estados Unidos, um aumento de 10% do banco de dados leva a uma redução de 5,2% dos homicídios e 5,5% dos estupros. Economicamente falando, nos Estados Unidos, o custo para evitar um crime violento por meio do aumento do policiamento é de cerca de 27 milhões e 600 mil dólares. Aumentando as penas, o custo cai para 7.600 dólares. Alimentando o banco de dados de DNA, ele é de apenas 364 dólares. No Brasil, segundo os dados do 10º relatório do RIBPG, já houve 545 coincidências confirmadas na esfera criminal e 559 investigações avançaram a partir do uso do banco de perfis genéticos. Vale ressaltar que, apesar dos esforços recentes, há no Brasil cerca de 18 mil perfis cadastrados, contra mais de 16 milhões nos Estados Unidos. Em resumo, além de mais eficiente, o meio proposto é muito mais barato do que os demais. Também é necessário incentivar o projeto de processamento de backlog de vestígios de crimes sexuais, que já está em andamento desde 2018, com a finalidade de realizar o processamento de vestígios pendentes, dentre eles a amostra de crimes sexuais. De outro lado, a criação do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais e, quando possível, de íris, face e voz, mostra-se pertinente porque, em primeiro lugar, aumenta a segurança da identificação da pessoa investigada, evitando acusações que recaiam sobre pessoa errada e aumentando as chances de sucesso na elucidação da autoria de crimes. Além disso, por se tratar de banco de caráter nacional, tem um condão de evitar fato que atualmente é bastante comum, qual seja a existência de registros de identificação em diversos estados, favorecendo a impunidade. 2.11 Interceptação telefônica. A proposta é de aprovação do PL 882 de 2019, no que diz respeito ao alargamento da possibilidade de interceptação telefônica, tal qual proposto. A alteração proposta em referido projeto de lei alarga as possibilidades de incidência de interceptação de comunicações em sistemas de informática e telemática, por qualquer meio tecnológico disponível, com a faculdade de apreensão do conteúdo de mensagens e arquivos armazenados em caixas postais eletrônicas. É mister modernizar a investigação por meio da interceptação de comunicações, uma vez que grande parte das informações necessárias ao sucesso da persecução penal se traduz em arquivos eletrônicos. O avanço tecnológico continuamente observado leva à necessidade de que a legislação a respeito das interceptações telefônicas e telemáticas seja atualizada, tal como foi proposto no PL 882 de 2019. 2.12 Agente infiltrado. No caso de infiltração de agentes, as propostas são: aprovação do PL 882 de 2019, que propõe a alteração pontual das leis de drogas, lavagem e ocultação de bens e armas. Aprovação do projeto de lei 10.372 de 2018, que modifica a lei de organização criminosa. No primeiro projeto, a previsão é para que não se possa alegar o crime impossível nas condutas de quem praticar quaisquer dos crimes ali previstos em face de agentes infiltrados.
No segundo projeto, há o detalhamento dos casos passíveis de infiltração de agente nas investigações que versem sobre organizações criminosas. A infiltração de agentes é admitida internacionalmente com sucesso e, no Brasil, apesar de ter surgido no sistema legal ainda na década de 1990, não faz parte da cultura investigativa, pelos riscos que envolve e pelas dificuldades práticas reveladas ao longo do tempo, notadamente a tendência ao reconhecimento do crime impossível em tal hipótese. A exigência de indícios da existência do crime para o deferimento do pedido de infiltração pode evitar o reconhecimento do crime impossível. Além disso, o projeto de lei 10.372 de 2018 avança para prever meios de acesso à troca de mensagens de membros de organizações criminosas pela internet, redes sociais ou aplicativos de mensagens, inclusive com a possibilidade de infiltração de agentes policiais, dando ainda mais eficácia à previsão. As propostas são complementares e virão a dar maior força ao Instituto, que é essencial para a investigação em tempos modernos. Sua aprovação, portanto, é medida benéfica e que trará amplos benefícios ao combate à criminalidade organizada. 2.13. Informantes do bem ou whistleblower. É necessário apoiar a aprovação do PL 882 de 2019, que traz a alteração da Lei 13.608 de 2018, para prever minuciosamente o procedimento a ser adotado no caso da utilização dos chamados informantes do bem. Tal medida decorre do reconhecimento de que, no panorama moderno que envolve organizações criminosas cada vez mais perigosas, tornou-se mais difícil obter a prova por meio de relatos de testemunhas, porque, amedrontadas, elas se recusam a depor ou, em o fazendo, procuram expor-se o mínimo possível. Já houve sensível avanço nos últimos anos com a adoção da colaboração premiada, mas ainda é necessário aprimorar o sistema para prever essa outra forma de colaboração. Pessoas que não estejam envolvidas em crimes também precisam ser estimuladas a colaborar para o bom andamento dos trabalhos de investigação. Isso se faz possível com a abertura de canais de comunicação que possam preservar a segurança de quem quer noticiar algum fato ilícito de que tenha conhecimento. Assim, a ampliação da instalação de serviços de ouvidoria, a proteção da identidade, mediante a garantia do anonimato de quem seja mero denunciante e não delator, a isenção de responsabilidade, exceto para os casos de má-fé, evidentemente, e a previsão de recompensas no caso de êxito, podem estimular a maior participação de informantes, com consequente aumento nas taxas de solução de investigações. De outro lado, o Plano Nacional de Segurança também traz previsões importantes em relação à questão do fortalecimento do sistema de ouvidorias e dos programas de recebimento de denúncias, do tipo Disque Denúncia, que deve ser apoiado e ampliado, uma vez que se limitou às questões dos órgãos policiais, do sistema penitenciário e das guardas municipais, quando se trata de medida essencial para todo o serviço público. Assim, propõe aprovar o PL 882 de 2019, fomentar a criação e o funcionamento de ouvidorias de polícia, penitenciárias, das guardas municipais e dos demais serviços públicos autônomas e conduzidas por ouvidores com mandato, bem como dos programas de recebimento de denúncias do tipo Disque Denúncia. 2.14. Organização criminosa. No combate às organizações criminosas, é essencial a aprovação do projeto de lei 882 de 2019. Uma das alterações propostas permitirá o estabelecimento de equipes conjuntas de investigação com forças estrangeiras para os casos de criminalidade organizada transnacional ou para crimes cometidos por organizações internacionais, de forma mais ágil e desburocratizada.
A previsão diminuirá os trâmites e entraves para a formalização dessas equipes conjuntas e pode resultar em maior sucesso no combate às organizações que atuam no Brasil. No atual panorama de globalização, inclusive das organizações criminosas, a rapidez na atuação das forças do Estado é essencial para o sucesso de investigações, razão pela qual se vê com bons olhos a proposta. Salutar que a previsão legislativa também permita a formação de forças conjuntas em âmbito estadual e não somente federal, apesar de, na maioria das vezes, tratar-se de delitos de caráter transnacional. Nada impede a cooperação com entes estaduais para desbaratamento de redes de corrupção e organizações criminosas que também interessem a justiça estadual e que possam dar relevantes resultados. Exemplo disso é a Operação Luz na Infância, relativa à prática de pedofilia infantil na rede mundial de computadores, tendo sido realizada pelas polícias estaduais, com apoio logístico do Ministério da Justiça. Nesses casos, quem dá treinamento aos agentes e fornece licença para o Programa para a Captação de Evidências, Child Protect System, são órgãos dos Estados Unidos. Facilitar a cooperação direta dos Estados-membros com os congêneres internacionais mostra-se, portanto, benéfico. O PL 882/2019 também prevê a possibilidade de escuta ambiental nas investigações, o que é meio essencial para a captação de comunicações entre os membros de organizações criminosas. De outra banda, é importante ressaltar a política criminal institucional adotada pelo Ministério Público Paulista nos últimos 3 anos, no âmbito do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. O combate às organizações criminosas deve necessariamente focar, além da atividade delitiva principal, os correlatos esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro que lhe dão sustentáculo. A quase totalidade das organizações criminosas tem como objetivo último a obtenção de vantagens financeiras ilícitas. Consequentemente, imprescindível a existência de esquemas para ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens e valores, bem como para reinseri-los no sistema econômico-financeiro com aparência de licitude, configurando-se alguma das figuras típicas inerentes ao crime de lavagem de dinheiro. Da mesma forma, toda organização criminosa depende para seu nascimento, desenvolvimento, manutenção e perpetuação de esquemas de corrupção de agentes públicos. Dentro de tal contexto, a atuação do GAECO, GASO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos últimos 3 anos tem sido pautada pela prioridade no enfrentamento dos 2 pilares básicos de qualquer atividade criminosa organizada, quais sejam a corrupção e a lavagem de dinheiro. Assim, atacar a tríplice vertente da atividade criminosa organizada, atividade criminosa, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro, mostra-se essencial e deve ser incentivado em âmbito nacional. Ainda no combate às organizações criminosas, os objetivos traçados no Plano Nacional de Segurança Pública devem ser cumpridos com prioridade. As propostas são: aprovação do projeto de lei 882/2019, facilitar a cooperação e a formação de forças conjuntas entre organismos estatais, internacionais e os congêneres estaduais. Reformular e fortalecer o Subsistema Nacional de Inteligência de Segurança Pública, SISP, aperfeiçoar a estrutura federal de coordenação de inteligência de segurança pública, fomentar o aperfeiçoamento das estruturas estaduais de inteligência, aperfeiçoar a estrutura de rastreamento e recuperação de ativos financeiros ilegais, identificar as principais rotas de escoamento de produtos dos mercados ilegais, identificar, mapear e bloquear fluxos reais e virtuais de mercadorias ilícitas, de pessoas e de recursos financeiros e operacionais à disposição das organizações criminosas. Incentivar a troca de informações de inteligência sobre estrutura, lideranças e integrantes de organizações criminosas entre as diferentes organizações policiais da União e dos Estados e do Distrito Federal.
Capacitar profissionais de segurança pública dos estados e do Distrito Federal sobre investigação das diversas modalidades de crime organizado. Desenvolver estratégias de integração entre a inteligência policial e a inteligência do sistema penitenciário, fomentar a aquisição e utilização de sistemas informatizados de análise criminal e inteligência, incentivar a política de enfrentamento das organizações criminosas por meio do ataque simultâneo à tríplice vertente identificada por atividade criminosa da organização, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro, fortalecer o enfrentamento da corrupção dos agentes públicos por meio do aprimoramento de mecanismos de controle e transparência de crescimento patrimonial, passando pelo aprimoramento dos procedimentos para a investigação de aumento patrimonial suspeito, fomentar a cooperação tecnológica, técnica e de inteligência entre as polícias para enfrentamento de organizações criminosas que atuam nos tráficos de drogas, armas e contrabando. Utilizar a rede Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, LAB-LD, da Polícia Federal e Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, para o rastreamento do financiamento de atividades ilícitas e lavagem de dinheiro da criminalidade organizada. Intercâmbio de policiais e uso compartilhado de informações e equipamentos de inteligência, criar banco de dados na Polícia Federal para armazenamento de todas as informações referentes às apreensões de armas provenientes do exterior, com acesso para as forças de segurança. 2.15 Homicídios. Imprescindível o aumento na eficiência das investigações relacionadas a homicídios diante do diagnóstico de ocorrência de mais de 65 mil crimes desse tipo no país somente em 2017. Para tanto, recomenda-se o aproveitamento das metas estipuladas no Plano Nacional de Segurança Pública, a saber, promover, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ações de repressão e prevenção nos municípios com maiores índices de criminalidade violenta. Criar base de indicadores de investigação de homicídios composta por classificação dos homicídios, por indicadores de desempenho, de esforço e de acompanhamento para monitoramento dos índices de elucidação da letalidade violenta no país. Induzir a criação de delegacias especializadas em homicídios com capacitação dos profissionais em técnicas de investigação, técnicas de entrevista e interrogatório, preservação do local do crime e produção de provas periciais. Estimular a implantação de câmeras de monitoramento de homicídios em conjunto com o sistema de justiça criminal, fomentando a fixação de protocolos comuns de ação entre as instituições. 2.16 Violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme ressaltado na introdução deste plano, a garantia à dignidade humana não permite exceções. Logo, a igualdade de direitos envolvendo aspectos da orientação sexual dos portadores de necessidades especiais, de cor, raça e etnia, deve ser transversal em qualquer diretriz que vise a melhoria da gestão criminal e penitenciária no Brasil. Esta parte compreende especificamente a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobre diretrizes quanto à diversidade, dentre outros. Certo. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no ano de 2017, ingressaram nos tribunais de justiça estaduais do país 452.988 casos novos de conhecimento criminais em violência doméstica contra a mulher, número 12% maior que o verificado em 2016. A esse volume, ainda deve-se acrescentar a quantidade de casos pendentes, que em 2017 totalizavam 908.560. Isto é, apenas em 2017, os tribunais de justiça estaduais contabilizavam 1.361.548 casos de violência doméstica familiar e familiar contra as mulheres. Um acervo com tamanha extensão, além de demonstrar a magnitude do fenômeno da violência doméstica e familiar contra as mulheres, requer investigações e julgamentos qualificados e céleres, que conjuguem simultaneamente a proteção às mulheres e a responsabilização aos autores da violência.
O feminicídio é um grave problema a ser enfrentado no Brasil e ainda um indicador da situação de violência dos direitos humanos das mulheres no país. De acordo com o mapa da violência de 2015, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos países que mais assassinam mulheres no mundo. O CNJ informou que, em 2017, foram registrados 2.643 casos novos de feminicídio na Justiça Estadual do país. O panorama de violência doméstica e familiar contra a mulher, já exposto na introdução desta parte, demonstra que é necessário reservar ações especialmente voltadas ao enfrentamento do problema, não só de cunho preventivo, mas também para aumentar a eficácia da persecução penal dos autores de crimes de tal natureza. A investigação dos delitos de violência doméstica e familiar contra as mulheres possui particularidades em relação à investigação de outros crimes. O conjunto probatório não costuma ser robusto, contando quase sempre com a versão da vítima contra a versão do provável agressor, motivo pelo qual deve-se atribuir especial consideração ao relato das mulheres. Por sua própria natureza, o crime geralmente é cometido entre 4 paredes, fora, portanto, do alcance de testemunhas. A componente emocional é outro elemento que incide sobre a qualidade da investigação e o resultado da ação penal, uma vez que romper e reatar os relacionamentos compõe o ciclo da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Por essas e outras razões, a investigação não pode desprezar as características peculiares desse delito, o que instaura a necessidade de uma capacitação específica para os profissionais envolvidos em sua investigação e julgamento. Quanto às medidas de urgência em casos de violência doméstica, a pesquisa do CNJ traz a quantidade de medidas protetivas expedidas em 2016 e 2017, de acordo com os tribunais, totalizando nacionalmente 194.812 medidas em 2016 e 236.641 medidas em 2017, um aumento de 21% no período. Não obstante, o Estado brasileiro ainda não tem sido capaz de ampliar os mecanismos de fiscalização no mesmo ritmo em que crescem as denúncias de violência doméstica e familiar contra as mulheres e a concessão de medidas protetivas. Estudo sobre feminicídio publicado pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo contribui para evidenciar a importância do deferimento das medidas protetivas. Apenas 3% das vítimas de feminicídio no Estado tinham medidas protetivas concedidas em seu favor, ou seja, os feminicídios acontecem quando a vítima não está protegida. O Plano Nacional de Segurança Pública já previu algumas estratégias bastante eficientes para o enfrentamento do tema, aqui acolhidas e aperfeiçoadas. Promover a formação continuada dos profissionais de segurança pública com disciplinas obrigatórias sobre o atendimento de mulheres em situação de violência, sensibilizando-os para o reconhecimento da violência de gênero. Fomentar a adoção pelas polícias civis das diretrizes para a investigação de feminicídios produzidas pela Organização das Nações Unidas ONU Mulheres no Brasil. Incentivar a estruturação e capacitação das delegacias ou equipes especializadas. Fomentar a adoção de protocolos padronizados de atendimento às mulheres em situação de violência nas unidades policiais, tomando como referência o modelo empregado no Estado de São Paulo, Resolução SSP número 2 de 2017, ok. Alocar recursos humanos e infraestrutura material nos órgãos oficiais de perícia, de modo que funcionem tendo como referência diferentes especialidades médicas, psiquiatria, oftalmologia, neurologia, etc., e profissionais, odontologia, psicologia, para periciar as distintas manifestações e consequências da violência. Incentivar a implantação de questionário de avaliação de risco pelas delegacias de polícia, a ser respondido pelas vítimas, visando subsidiar o juiz quando da apreciação do pedido de medidas protetivas. Propor alterações legislativas que garantam às mulheres a concessão das medidas protetivas de urgência, independentemente de instauração de procedimento criminal correspondente.
aprimorar os mecanismos estatais de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas, estimulando o envolvimento de policiais militares e ou guardas civis municipais / metropolitanos, a exemplo do projeto Guardiã Maria da Penha, desenvolvido no estado de São Paulo. Incentivar a estruturação das defensorias públicas, fomentando a constituição de núcleos especializados de violência doméstica e familiar contra o gênero feminino consoante. 2.17. Sonegação fiscal. Ao contrário da reflexão comum acerca do combate à sonegação fiscal, restrita à preocupação com a supressão ou redução de tributos, o crime praticado pelos contribuintes, diretamente ou de forma solidária, alcança muito mais que o erário, na medida em que também estabelece como efeito imediato a concorrência desleal em benefício dos sonegadores, prejudicando a livre concorrência e a saudável disputa de mercado. Antigamente, as supressões ou reduções se materializavam de forma explícita, de fácil detecção pelas fazendas e compreensão pelos operadores do direito, tanto no campo das execuções fiscais como no penal. Nesse sentido, os conhecidos espelhamentos de notas, inconsistências de escritas contábeis, dentre outras. Atualmente, as sonegações fiscais são caracterizadas pela sofisticação e sutileza, inclusive com o aparelhamento pelas empresas com setores de fraudes estruturados. Assim, imprescindível o aperfeiçoamento e integração das instituições que combatem o crime tributário. Isoladamente, cada instituição deve se especializar no tema, criando setores específicos e treinando seus membros e servidores. Exemplo disso, os setores de combate a fraudes estruturadas de algumas procuradorias do Estado e a criação, ainda que incipiente, de unidades de promotorias de justiças especializadas. Especificamente no campo penal, os integrantes do Ministério Público não raras vezes sentem razoável dificuldade na compreensão do mecanismo da fraude e o alcance do tributo suprimido ou reduzido como objeto material de crime, sem contar a sensação do ineditismo, ou seja, um percentual pequeno de feitos relacionados à sonegação, em contrapartida à constante ação em relação aos crimes mais comuns do cotidiano forense. Já no campo da integração, a aproximação das instituições, em especial Secretaria de Fazenda, Cefaz, Ministério Público, MP e Procuradoria-Geral do Estado, PGE, apresenta como resultado sensível melhora, tanto na prevenção como na repressão aos crimes tributários. Neste aspecto, o Estado de Minas Gerais foi um dos precursores ao instituir o Comitê Interdisciplinar de Recuperação de Ativos, CIRA, composto por integrantes MP, PGE, Cefaz, Poder Executivo, Vice-Governador e Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em linhas gerais, são destacadas fraudes complexas e de vulto, possibilitando a rápida compreensão do mecanismo utilizado pelo contribuinte para a fraude e seu respectivo combate. Da mesma forma, no que se refere à repressão, diante da possibilidade de cautelares e ações em conjunto entre MP, Cefaz e PGE, inclusive com habilitações como assistentes de acusação nas ações penais ajuizadas pelo MP, o que tem o efeito de demonstrar ao contribuinte sonegador com muita clareza a força e capacidade de reação do Estado. Por fim, é de extrema importância a reforma tributária, padronizando determinadas ações e fatos geradores de tributos, atualmente, causadores de intencionais confusões para o fim criminoso da sonegação. Melhor esclarecendo, sob a falsa escusa da guerra fiscal, os delinquentes articulam engenhosas operações com a finalidade específica de sonegarem tributos, sendo a diversidade de leis, regulamentos e convênios fator que contribui decisivamente para, no mínimo, gerar um quadro de dúvida em benefício do contribuinte voltado para a prática de ilícitos. Assim são propostas
A adoção de estratégias de atuação integrada entre os órgãos estatais, especialmente Ministério Público, Tribunal de Justiça e Poder Executivo, Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado, a exemplo do exitoso CIRA de Minas Gerais, com o fim de ampliar as possibilidades de prevenção e repressão à sonegação fiscal e de recomposição dos tributos suprimidos. Incentiva a reforma tributária para a padronização e simplificação da regulamentação tributária, com o fim de evitar a existência de inúmeras lacunas e obscuridades que favorecem a sonegação fiscal e dificultam a investigação e punição de delitos dessa natureza. 2.18. Aprimoramento das polícias técnico-científicas. Não é possível ignorar o papel central que a polícia técnico-científica adquire atualmente. O grande avanço tecnológico vivenciado deve necessariamente refletir também no aprimoramento da capacidade de realização de perícias cada vez mais complexas, variadas e determinantes para o sucesso na elucidação de crimes. Temas como cadeia de custódia, modernização das unidades de perícia, aquisição de equipamentos e investimento em novas tecnologias são essenciais para um plano nacional que possa levar ao incremento da investigação criminal. A cadeia de custódia é fundamental para garantir a idoneidade e a possibilidade de rastreio dos vestígios do crime, o que, por sua vez, assegura a transparência da produção da prova pericial. Estabelecer normas que regem a cadeia de custódia é uma forma de demonstrar a origem e o trajeto percorrido pelos vestígios até a produção da perícia, o que aumenta a credibilidade e a segurança da prova pericial produzida. Para obter tal fim, a sequência deve ter registro documental pormenorizado, validando e permitindo a rastreabilidade do vestígio. Isso se obtém com a padronização de procedimentos operacionais e a existência de um sistema de aferição da qualidade dos equipamentos utilizados. A padronização de procedimentos é o que determina a forma correta de realização de um exame, possibilitando que eles sejam repetidos por diferentes profissionais com o mesmo resultado. A criação de centrais de custódia é parte essencial do tratamento dos vestígios com vista ao estabelecimento da cadeia de custódia, por garantir que os materiais relacionados com os crimes estarão sempre à disposição da polícia e da justiça quando for necessária a realização de novas perícias que se mostrem eventualmente relevantes durante a persecução penal. O cuidado é necessário para impedir a manipulação indevida da prova com o propósito de incriminar ou isentar alguém de responsabilidade, além de auxiliar a obter melhor qualidade da decisão judicial e impedir uma decisão injusta. A legislação brasileira não é precisa quanto a uma regulamentação da cadeia de custódia, apenas faz menção de forma dispersa no Código de Processo Penal. Os principais países da América do Sul mostram uma preocupação mais aprofundada com a cadeia de custódia. Colômbia, Equador, Peru e Chile possuem seus manuais de cadeia de custódia. Há no Brasil, para o Sistema Federal, a Portaria Senasp 82, de 16 de julho de 2014, regulamentando a questão da cadeia de custódia. Sua extensão para os estados e o Distrito Federal parece essencial. Muitos dos pontos aqui adotados, mais uma vez, são retirados do Plano Nacional de Segurança Pública e complementados a partir de trabalhos cedidos pelo Dr. Celso Perioli, perito criminal aposentado, ex-superintendente da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Modernizar a perícia criminal nos estados e no Distrito Federal, mediante a formação continuada e a aquisição de equipamentos e novas tecnologias. Neste sentido, formar e capacitar também peritos especializados em computação para desvendar crimes cibernéticos. Fomentar núcleos de análise criminal nas unidades da Federação, fortalecendo o uso de recursos tecnológicos integrados às atividades operacionais e promovendo o policiamento em zonas de maior incidência criminal. Incentivar o compartilhamento nacional do banco de dados de impressão digital com as polícias técnico-científicas de todo o país. Promover a instalação de laboratório central de perícia criminal para apoio aos estados. Incentivar a ampliação de laboratórios estaduais para que possam passar a exercer o papel regional de perícias.
incentivar a implantação das centrais de custódia e a normatização dos procedimentos para estabelecimento da cadeia de custódia dos vestígios de crimes. Priorizar a conclusão do projeto para estabelecimento do Sistema Nacional de Balística, SINAB, em andamento na SENASP, em razão da constatação de que poucos estados têm comparador balístico automatizado. Como consequência, o banco de dados praticamente inexiste.